Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana e mais uma semana estaremos juntos com a graça de Deus para estarmos meditando a palavra de Deus. Deus tem sempre uma pérola a nos apresentar a cada dia. E são destas pérolas que nós buscamos forças e respostas para o êxito na nossa caminhada cristã. É assim que hoje nós meditamos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. É continuidade do Evangelho que nós meditávamos ontem, no domingo. E aqui nós iremos ver em dois momentos esta reflexão deste Evangelho. O primeiro momento é a despedida de Jesus daquela multidão. Jesus está tomado por aquela multidão. Está criando vínculo com aquela multidão que ele saciou, que ele deu alimento, que ele retribuiu, reconquistou e devolveu a esta multidão a sua dignidade. E Jesus então cria laços com estas pessoas. Por esse motivo, ali Jesus fica com essa multidão a se despedir e depois ele envia os discípulos para irem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele se despede dessa multidão. E quando ele consegue se despedir da multidão, Jesus vai finalmente para onde ele ia quando saiu lá daquele lugar da Galileia, da Judeia, antes, quando disse que soube da morte de João Batista, né, e decidiu ir refletir no deserto. Agora é a oportunidade de Jesus assume esse momento para estar a sós com o Pai. E ali fica Jesus, em uma oração profunda, este encontro pessoal de Jesus com o Pai. Com certeza, magníficos relatos Jesus apresentara ao Pai. E agora, segundo e último momento deste texto, mostra a aventura daqueles que se distanciaram de Deus. A aventura dos discípulos em meio do mar. E ali são tomados por uma tempestade. E eles focam na tempestade. E por isso ficam também agitados, medrosos, desesperados. Tantas vezes nós também passamos por essa experiência do desespero. O que fazer diante desta situação? Os discípulos se encontram nesta realidade. O que vamos fazer? Vamos todos perecer porque o vento era contrário. Caríssimos, a solução chega. Eles começam a ver alguém vindo em direção ao barco. Ora, já tinha tempestade que causava imenso medo da morte. E de repente eles olham para o mar e vê uma aparência de uma pessoa caminhando em direção a eles. E logo Pedro diz, é um fantasma. Quando nós estamos com medo, tomados por esta emoção, o medo nos tira esta visão da realidade. E o medo nos faz ver que tudo em nossa frente é fantasma. Ou seja, são coisas desconhecidas, são ameaças para mim. Tudo que está na minha frente são ameaças. É isto que o medo fala nos discípulos. É um fantasma. Jesus diz então, não é fantasma, sou eu. Mas o medo estava tão impregnado nos discípulos que Pedro diz, se és tu,
manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. É isso que Jesus diz, venha, sim, pode vir. Percebamos a primeira visão de Pedro, ele olha para Jesus a partir da tempestade. E quando nós olhamos para Deus a partir do nosso problema, da nossa emoção, do nosso medo, nós não conseguimos ver Deus. Nós vimos apenas a potencialidade daquela situação que estamos vivendo. Ou seja, nós vimos a potencialidade daquela tragédia, daquela tempestade. E Pedro vai ao encontro de Jesus. Mas Pedro, quando sente o barulho do vento, ele novamente foca no vento e tira os olhos de Deus. E quando tira os olhos de Deus, volta novamente a afundar. E pede socorro. E Jesus toma na sua mão, no seu braço, e diz, por que tem medo? Homem fraco na fé. Homem fraco na fé. E assim, Jesus resgata-os de novo para dentro do barco e ali acontece a grande confirmação. Aquilo que os discípulos já sabiam, mas ainda tinham dúvida em algum momento. Quando os discípulos então veem que Jesus resgata Pedro e diz, homem fraco na fé, por que duvidaste? Jesus entra no barco. Os olhos dos discípulos não estão mais na tempestade. Os olhos deles se voltam para o Cristo, para Jesus. E quando nossos olhos estão em Jesus, nada nos poderá abalar, dizia na leitura de ontem Paulo. Nada nos separará do amor de Deus. Quando os nossos olhos estão em Deus, nada nos impressiona, nada nos tira o foco, porque Jesus é o que nos prende. E aí, os discípulos olhando e preso o olhar em Jesus, eles professam a fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de uma tragédia, de uma provação, que Jesus se apresenta na hora que eles mais precisavam. É ali que Jesus então manifesta esta sua presença real. E os olhos dos discípulos se abrem, e assim eles reconhecem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E ali Jesus, chegando do outro lado do mar, continua fazendo o que mais sabe, pregando, curando as pessoas. Queriam ao menos tocar na sua veste, e já eram curados. Caríssimos, recorramos a este Deus, peçamos a Ele nesta segunda-feira, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheia da sua presença, rica do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.